lidar com clientes, para mim, era algo desafiador. E Sim. lidar com pessoas já é desafiador, né? Então, Sim, foi interessante mas porque quando a gente começou esse processo, eu lembro que tu, Leandro, batia muito na tecla. Tem que ligar. Primeira abordagem é ligação, não é mensagem pro WhatsApp. Leva para uma ligação, aí você conecta. E hoje é o que eu bato sempre na tecla com o pessoal lá na empresa, porque a diferença e a chance de conversão, ela dispara para você fazer um fechamento de venda, né? olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, Conversas Francas com Vendedores, exatamente. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Camila. Camila, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Muito obrigada, imagina, a honra é toda minha. Obrigada pelo convite. Legal. Para quem não te conhece, conta rapidamente pra gente quem que é a Camila, o que que a Camila faz, onde a Camila trabalha, conta um pouquinho pra gente. Claro, vamos lá. Então, eu me chamo Camila, obviamente, e trabalho na Servitec Dinamômetros. A Servitec, ela é uma empresa que produz equipamentos para medição e torque de potência de motores. Então, é um mercado bem nichado, né? É bem Sim. específico, voltado principalmente para oficinas mecânicas. E eu faço a parte comercial da empresa. Então, ano passado eu fazia a parte de vendas e esse ano, então, estou fazendo mais a parte da gestão. Legal. E aí, quando a gente fala de um produto nichado, né? Vamos contextualizar para o amigo ouvinte, porque, pô, o que que é um dinanômetro, né? Pelo que eu entendi do teu negócio, é uma máquina que vai medir o torque no motor, seja de um carro, seja de uma moto, Uhum, né? Então você tem ali o exato. segmento de automóveis, aí você tem uma parte desse segmento que seriam as oficinas mecânicas, né? Só que nem todas as oficinas têm um dinanômetro, certo, Camila? Exatamente, isso mesmo. Então, é um produto bem específico porque ele é principalmente voltado para performance, mas ele também pode ser utilizado para manutenção. Então, por exemplo, vamos falando de um carro, né? Uma oficina que gostaria de saber quanto mede o carro do cliente, o nosso equipamento, como ele funciona, né? Então, você vai levar o carro até o nosso equipamento tá aqui, vai simular uma condição de rua, vai fazer um teste e vai dar num gráfico o torque e a potência deste motor, né? Pela Uhum. roda. Lembrando, ele é pela roda, como ele é um dinamômetro de rolo inercial, não é feito para o motor especificamente. Nesse Tá, cenário, é uma simulação de rodovia, né? E também tá. temos o equipamento que é tirado fora o motor, né, do carro, de qualquer outro tipo de motor que pode ser medido, e é colocado um dinamômetro de bancada. Então temos esse segmento também. Como se trata de um produto muito específico, ele é muito técnico, né? Envolve muitas questões técnicas para a gente ter a ciência de trabalhar com isso. Então, por exemplo, a gente teve uma crescente muito grande, principalmente na pandemia, porque o pessoal acabou não conseguindo mais viajar, não conseguindo talvez investir em algo que estaria no externo. Pensou, vou mexer no meu carro. Então, mexendo no carro, Olha as pessoas só. gostariam de saber, exato, as pessoas queriam saber, né? Quanto que ah, mudar o escapamento do meu carro vai me dar de potência. E aí levavam nessas oficinas preparadoras, mas como que a oficina que prepara esse veículo, ela vai ter a certeza de que aquele trabalho que ela fez modificou a potência do carro? Ou ela Tá. testa na rua, o que hoje em dia já se torna inviável, principalmente em São Paulo, por exemplo. Você botar um carro de um cliente a testar na rua a 200 km por hora se torna totalmente inviável pela segurança de quem está conduzindo,
pela segurança do veículo do cliente, né? Do Ninguém quer cliente, bater o carro do exatamente. cliente. E até Aham. mesmo para comprovação. Ah, eu cheguei a 200 por hora, gerou tal pico de potência. Como que eu vou mostrar para ele? Ou ele vai Não ter que tem um estar comigo no relatório, né? carro, exato. Aham. Ou ele vai estar comigo no carro, que também é o risco atrás de risco, ou ele Sim, pode passar no nosso equipamento, gerando um relatório no nosso software, e eu tenho aqui a pastinha e mostro para ele. É totalmente diferente esse viés, né? Tanto de segurança quanto de até mesmo de qualidade de trabalho, né? Que a gente consegue entregar para os nossos clientes. sim. E tá mais do que claro que nem toda oficina tem um dinanômetro, né? Então É, isso com torna certeza. ainda mais nichado o produto que você trabalha. Isso Legal. aí. E aí eu queria perguntar para você, né, olhando para um produto técnico, né, como é que é? Conta um pouquinho do teu processo de vendas. Claro, vamos lá. Então, hoje o nosso processo de vendas ele está baseado no primeiro contato, por exemplo, né? Quando um lead entra em contato com a gente, Tá, principalmente se dá pelo WhatsApp hoje em dia. A gente tá. tem também os canais, né, pelo e-mail, Instagram, mas tudo a gente vai redirecionando por WhatsApp, Tem que é gente hoje que o ainda canal. te liga? Tipo, liga lá na Tem. Servitec, tipo, no PABX, tem? É bem poucas pessoas, mas ainda existem sim pessoas que ligam. Ah, que E aí interessante. normalmente a gente faz esse primeiro contato, né? Os vendedores explicam um pouco sobre o equipamento, perguntam, fazem um leve levantamento de necessidades nessa primeira ligação e já levam para o WhatsApp. A gente sempre Tá, mantém para o WhatsApp porque é onde a gente consegue ter as conversas registradas, os atendimentos ali. tá. Então, basicamente hoje é isso. O que a gente tem mais assim de tratativas de e-mail são normalmente quando a gente trabalha com alguma fundação de educação, que a gente também tem no nosso equipamento, por exemplo, instituições de educação como faculdades, é usado para vários testes, desenvolvimento de produto. Então, quando são empresas também desenvolvedoras, por exemplo, empresas que desenvolvem amortecedores. Para eles testarem os Tá. amortecedores, eles compram da gente uma máquina que testa os amortecedores. Então aí a gente tem as tratativas mais por e-mail, mas hoje em dia realmente o WhatsApp é a maior forma de comunicação que a gente tem ali na empresa. Que legal. E é interessante porque é uma quebra de tabu, né? Um produto super técnico se Uhum. você conduzindo a abordagem do cliente pelo WhatsApp, né? É, exatamente. Exatamente. E hoje tem uma resistência também até das pessoas de atenderem assim, no primeiro momento, então como que funciona a nossa abordagem? Sempre é usar a ligação, né, para entender primeiramente as necessidades do cliente, porque dentro do nosso produto existem algumas ramificações de mudanças de cada produto. Por exemplo, se ele vai ser no solo, né, ou se ele vai ter uma rampa para o veículo entrar no equipamento, digamos assim, não entrar, mas subir no equipamento. E se ele for de Tá. solo, é necessário fazer um fosso no prédio onde o cliente tem a instalação ali para colocar o equipamento dentro. Então, tudo isso vai variar preço, a gente precisa entender com que tipo de motores que o cliente trabalha, porque nós temos equipamentos que medem uma certa potência e outros que têm uma capacidade maior de potência, então a gente precisa saber qual que vai ser o equipamento adequado para o cliente. E além Tá. disso também é a parte de freio ou não freio. Por exemplo, a gente trabalha com freio magnético, que é um freio que pode gerar mais carga ao nosso produto, então ele tem, além de várias funções, ele faz com que o rolo seja mais pesado. Nós trabalhamos com rolos, né, para simular a roda. E também a gente consegue simular rotações de RPM. É bem técnico mesmo. Então a gente precisa Tá. saber como que o cliente trabalha para entender o que a gente vai oferecer para ele, né? Primeiramente, antes de passar qualquer tipo de orçamento, essa é a nossa premissa. Então eu imagino que o teu levantamento de necessidades seja uma etapa bem importante. Sim, diria que é uma das mais importantes, com certeza, porque a gente coleta muita informação ali bem necessária para saber primeiramente montar um orçamento, né? Para eu não passar algo que ele não precisa e depois ele gastar mais e daí acabar, comprei um freio, não nem tô usando aqui. E isso não é interessante Tá. para nós também. Claro que a gente vai ter uma lucratividade maior, mas a longo prazo ela não é sustentável porque as pessoas acabam se falando muito no nosso meio
e aí podem até gerar um desconforto. Comprei, o pessoal lá da Servitec me indicou, dizendo que era necessário, no fim eu não estou usando, não é necessário para mim. Então isso gera Perfeito. uma cadeia que acaba sendo ruim para nós. Então a gente bato bastante lá nessa tecla com os meninos agora de vendas, para a gente sempre fazer o levantamento de necessidades, entender legal o que eles precisam. E além disso, para saber, né, principalmente questões de perfil de cliente ideal, para a gente saber se enquadra, a parte de orçamento, nós não temos o produto mais barato do mercado, então a gente precisa entender a real necessidade do cliente para saber se a gente se adequa e se ele se adequa também ao nosso produto. Também saber bastante a parte de autoridade, né? Quem vai decidir a compra, como é um produto de valor agregado, quem vai ser o decisor dessa compra? Então a gente precisa entender, tá? Eu estou passando um orçamento de um produto que custa X para a secretária do dono da mecânica ou é o dono da mecânica? Isso influencia bastante, porque a percepção de valor da pessoa vai ser muito diferente, né? Então é bem importante esse ponto também. E o tempo, né, da parte de, tá, ele precisa de em quanto tempo ele precisa do nosso equipamento? Ele está iniciando uma mecânica, ele já tem uma mecânica, ou ele vai, é um projeto futuro? A gente precisa Tá. entender todos esses pontos para conseguir, né, ter esse fluxo da nossa venda bem estipulado. Interessante. E quanto tempo leva, mais ou menos, hoje o teu ciclo de vendas de um produto desse? Então, ele já girou em torno de 130 dias, porque Nossa! realmente ele é um produto de valor agregado, técnico, e hoje a gente já conseguiu, ali com bastante ênfase nas vendas, melhorando o nosso processo comercial, a gente já diminuiu para 80 dias, mais ou menos. Nossa, é uma baita evolução, hein? É bastante, com É certeza. uma baita evolução. Ainda mais você que Uhum. está formando o time, né? Você É, exatamente. que tá formando, então, pô, é mérito seu, porque você está pegando o processo e passando de uma forma tão positiva, tão correta, que o vendedor que está entrando, ele está conseguindo não só assumir o papel, mas também, Uhum. né, te ajudar nessa missão de diminuir prazo médio de fechamento, né, Camila? É verdade. Sim, muito bom. A gente trabalhou bem intenso ano passado para estruturar todo o processo comercial. Implantamos o CRM, né, que nós não tínhamos ali na empresa até então. Era tudo planilhado por Excel. Aí É. surgiu a necessidade, a empresa foi crescendo. A gente não, vamos estruturar isso melhor, até porque nós, como gestão, né, hoje eu trabalho com uma das minhas irmãs que é a diretora geral da empresa. E a gente foi pensando, poxa, mas a gente precisa, como diretoras, estipular orçamentos, né? Saber previsões de venda. Como é que a gente vai ter isso tudo em planilhas de Excel? Funcionou até um certo ponto. Não posso Uhum. dizer aqui que não estava totalmente errado, que não deu certo, enfim, funcionou Não, até um certo funcionou, ponto, mas quando claro. você quer alcançar alguns saltos maiores, precisa ter um planejamento maior. Então a gente acabou, né, implantando o RD Station, contatamos vocês, tivemos Uhum. um processo bem bacana o ano passado que acabou também diminuindo, né, esse tempo aí de fechamento de venda. E eu acredito que o ponto chave para nós ali na Servitec o ano passado foi que eu e a Vanessa, nós entendemos, a Vanessa, né, no caso, minha diretora geral, nós entendemos o nosso cliente do início ao fim, assim, nós não tínhamos tanto conhecimento quanto nós adquirimos o ano passado, por quê? Acabei não explicando também um pouco, mas a empresa ela foi fundada pelo meu pai em Tá. 1988. É por isso a camiseta aqui. Ah, que É, legal. aham. Então, em 2017, ele faleceu e nós não estávamos sendo treinadas para a sucessão da empresa, né? Na época, Tá. eu tinha 21 anos, eu estava fazendo universidade na Espanha, até, de administração de empresas, e a Vanessa, ela Tá. já estava aqui no Brasil e trabalhando com ele, mas nós não tínhamos essa pretensão ainda de, tá, vamos fazer a sucessão da empresa aos pouquinhos. Como ele veio a Tá. falecer de uma forma abrupta, a gente acabou tocando o barco assim de supetão. Então, Tá. como é um mercado muito nichado, um mercado também, né, estereotipado, digamos assim, de um ramo bem masculino, a gente não tinha o Uhum. real entendimento quanto a gente adquiriu ano passado.
Então foi muito Uhum. bacana porque nós visitamos diversas oficinas, a gente rodou vários estados do país, visitando os nossos primeiros clientes que acabaram comprando o nosso equipamento, porque o meu pai acabou fazendo esse segmento da empresa apenas em 2010. Até então nós não tínhamos os dinamômetros. E aí ele foi se dissimando assim aos pouquinhos, né? De novo, por se tratar de um produto de valor agregado, um produto muito técnico, o Brasil está numa crescente muito boa, mas a evolução de mercado ela é mais lenta, né? Se você pegar, por exemplo, o mercado, comparação com o mercado americano, a gente tem, esse produto já existe há muito mais tempo lá, as pessoas já Tá. investem muito mais, então é um mercado que ainda está numa crescente muito legal aqui no Brasil, mas com o tempo de mercado realmente brasileiro, né? Que as coisas a gente sabe como a gente tem uma economia que vai oscilando, as coisas também não vão assim, né? Então, com o pé no chão e Exatamente. desenvolvendo aos poucos. É um passo de cada vez. Exatamente. Né? Deixa eu tenho esse papel aqui no podcast de às vezes pegar algumas coisas e explicar melhor pro amigo ouvinte, pra amiga Com ouvinte, certeza. né? A gente conheceu a Servitec no ano passado, né? No começo do ano passado, e o primeiro trabalho que o Super Vendedores fez com a Servitec foi realmente desenhar o processo de vendas e fazer a implementação do RD Station CRM, né? Uhum. E eu lembro que a gente conversou muito, né, Camila, sobre estruturar o processo de uma forma que você pudesse ter previsibilidade de vendas, que era uma coisa que Uhum. você e a sua irmã falavam muito. Tipo assim, a gente precisa ter forecast de vendas, a gente precisa enxergar e daqui 2, 3 meses quantas oportunidades a gente vai fechar. Porque hoje a gente não consegue fazer nenhum tipo de planejamento na fábrica, porque a gente não É, tem essa visão, né? E aos poucos estruturar também um método de vendas que funcionasse para vocês, né? Porque, pô, é um produto técnico, é um nicho de mercado, né? é, Você não faz muitas vendas no mês. Então, por exemplo, tem clientes exatamente. que têm um produto técnico que vendem 2, 3, 4, 5 por dia. Às vezes você vende 5, 6, 7, 10 no mês, né? É Isso completamente mesmo. diferente de um cenário com ticket menor, né, Camila? Uhum, com certeza. Isso para nós foi um dos grandes motivos para a gente ir atrás, né, de uma formação de um processo comercial com que a gente pudesse ter previsibilidade de venda para se organizar internamente, né? Claro, a previsibilidade é uma previsão, né? Não é algo Sim, certo, que a gente sempre tem que estar ciente nisso, mas já ajuda muito e a gente consegue enxergar, tá, em qual etapa de um funil do nosso processo comercial que o nosso dinheiro está parado, digamos assim, né? Onde vai exatamente. movimentar a empresa? Tá hoje nós estamos divididos no nosso RD, então, da seguinte maneira, né? Tem a etapa do lead, Tá. abordagem, apresentação de proposta de valor, negociação e assinatura de contrato. Então, né, dessa forma, nós como gestoras, a gente consegue entender, tá, mas por que está travando na abordagem? O que está acontecendo que não está indo para a apresentação de propostas de valor? O que falta para eu levar, né, esse cliente para apresentar um valor para ele? E depois disso, o que está faltando para eu levar em negociação? E de negociação, o que está faltando para a gente fazer o fechamento? Aí você consegue mapear esses processos e atacar ali com o time de vendas, obviamente, o que a gente consegue melhorar. Então, para nós, está sendo uma experiência muito boa. E finalmente, depois de um ano de um trabalho bem intenso, a gente está conseguindo ter essa previsão, trabalhar em cima disso e ajustar os aspectos. E eu noto que isso pro meu time que agora está em formação, né? Nós estamos com 2 vendedores ali na empresa ainda. Tá sendo bem legal porque eles estão evoluindo muito com essa parte de seguir o playbook de vendas estipulado pela empresa, ter essa parte de acompanhamento de follow-up mais em cima, sabe? Tá sendo um processo tanto para eles de aprendizado quanto para mim também como gestora. Sim. E vendas te dá essa oportunidade de você aprender muito sobre pessoas no geral, né? Com certeza, com certeza. Eu também achei interessante quando a gente estava desenhando o processo, desenhando o playbook de vocês, que antigamente vocês não apresentavam a proposta, né?
É, vocês conversavam com o cliente ali, entendi o que ele quer, e aí você mandava por e-mail. E-mail não, vocês mandavam pelo WhatsApp ali, tinha uma. isso. Colocavam na própria mensagem do WhatsApp, né? E aí a gente falou Uhum. assim: não, peraí, a gente tem que fazer de uma forma que a gente transporte todo o valor da Servitec, desse produto técnico, de um segmento nichado, a gente tem que mostrar por que, que nós somos a melhor opção, né, cara? É, E aí desenhou-se uma proposta de valor completamente diferente, né? com certeza. É, e inclusive no início, né? Até quando eu assumi as vendas, eu sempre fui uma pessoa super introspectiva. Porque antes de Uhum, fazer a parte de vendas, eu era o financeiro da empresa. Nós somos uma tá. empresa familiar que ainda é pequena, então cada uma foi sempre passando pelos setores necessários da empresa. E na parte financeira você não tem uma extroversão, né? É o dia aqui planilhando, pagando É, conta, banco, função não técnica, tem né? função técnica, exatamente. Então, quando eu fui para vendas, para mim foi um desafio muito grande, porque lidar com clientes para mim era algo desafiador. E Sim, lidar com pessoas já é desafiador, né? Então, sim, foi interessante mas. porque quando a gente começou esse processo, eu lembro que tu lembra, batia muito na tecla. Tem que ligar. Primeira abordagem é ligação, não é mensagem para o WhatsApp. Leva para uma ligação, aí você conecta. E hoje é É o que isso eu aí. bato sempre na tecla com o pessoal lá na empresa, porque a diferença e a chance de conversão, ela dispara para você fazer um fechamento de venda, né? E Ah, realmente, venda é conexão. Então, iniciando ali, a gente sempre liga primeiramente, né, para falar um pouco, de entender o que o cliente precisa e depois, quando vai apresentar o valor também, sempre faz a ligação, chamada de vídeo. É bem diferente do que uma abordagem simplesmente de alguém entrar em contato com você, pedir um preço, a gente passava é. o preço e depois a chance do pessoal acabar fugindo, digamos assim, era muito grande, porque ele não consegue enxergar Sim. o real valor do produto, né? E ainda mais porque, de novo, nós não somos a opção mais barata do mercado. Então, a gente tem todo um valor que é mais agregado para honrar também. E é por isso que o nosso atendimento precisa ser excelente, né? É. Na verdade, quando você trabalha com um produto técnico e você é a marca premium do mercado, que é o caso de vocês, toda a experiência do cliente, né? É, a forma como ele é atendido, a velocidade que ele é atendido, as perguntas que são feitas Uhum. para ele e tudo mais, ela impacta muito forte na percepção de valor do cliente, né? É. É, cara, eu vou usar um exemplo aqui, com o risco de ser um pouco. Eu vou usar um exemplo que vai ter pessoas que vão se conectar e vão ter pessoas que ainda não vão se conectar, né? Ah, em 2022, eu fui com a minha família para Disney, né? E aí eu lembro que quando a minha esposa comprou os ingressos do parque, eu falei assim, meu Deus do céu, mas é muito caro, né? É tipo assim, eu olhei aquilo e falei assim, não era a primeira vez que eu tava indo, mas eu não lembrava de ser esse valor, sabe? Eu falei assim, Jesus Aham. amado e tal. Mas a partir do momento que você entra no parque, aquela percepção do preço muda, porque você começa a ter o impacto de um serviço premium, né? E você Uhum. entende por que, que é aquele valor e você começa a falar, não, realmente é um valor justo, né? Então é um exemplo, né? É um exemplo de como a percepção em cima de um atendimento, em cima de velocidade de atendimento, em cima de canais, WhatsApp, telefone, como ele tira uma dúvida, como ele me ajuda na tomada de decisão, isso É, impacta na hora que a pessoa olha o valor. Porque o teu muito. concorrente, isso eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, o teu concorrente não liga para ele. O teu É. concorrente quer continuar atendendo pelo WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é mais cômodo ali. A pessoa tá ali, às vezes, na WhatsApp web ali, não precisa nem ter o trabalho de digitar com o dedão, né? Vai digita no computador e tal. Agora, quando você fala, não, mas eu quero fazer uma reunião com você para eu entender um pouco mais sobre a sua oficina, sobre o seu momento. A pessoa fala assim, nossa, mas ninguém quis fazer isso comigo, não é? E aí você começa a Sim. mostrar desde o levantamento de necessidades, desde a primeira abordagem, valor
na mente e no coração do seu cliente, né, Ká? Com certeza, isso muda tudo. E aí, só entrando, né, nesse link de percepção de valor, o nosso negócio ele é mais desafiador ainda porque a gente atende todo o Brasil, né? E nós Sim. estamos situados em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e a gente não tem o contato com o cliente direto. Então, onde ele vai enxergar a nossa percepção, a percepção de valor real? Se ele visse, por exemplo, se ele pudesse ver num showroom os equipamentos da concorrência e o nosso, de cara ele já ia, meu Deus do céu, a grossura das chapas da Servitec, o rolo, a recartilha, que é tudo que compõe o nosso produto, pintura, acabamento, totalmente é completamente diferente. Só que a gente não tem isso, né? Ou seja, o Uhum. cliente não vai numa loja escolher, hoje eu vim escolher o dinamômetro tal. Ele não tem esse momento. Então, a gente sempre pergunta, inclusive, uma outra grande etapa da parte de levantamento de necessidades é: você já conhece a Servitec? Já teve contato com o nosso equipamento? Porque se Olha o aí, ó. cara responde que sim, a gente já sabe que esse cara vai ter a percepção de valor que a gente quer. Porque se ele Boa. já foi em alguma oficina que conhece, que ele viu nosso equipamento em loco, isso muda todo o jogo. Porque ele sabe o que ele vai receber. Ele vai pagar mais caro, vai, mas ele vai receber algo que é um caminhão de guerra de equipamento. É muito bem feito. A gente visitou, inclusive, né, ano passado, diversas oficinas que têm o nosso equipamento há 12 anos, nunca tiveram problema. E ainda continua a recartilha de rolo, que é uma parte bem importante do equipamento. Todas as partes, assim, cruciais para o equipamento estão intactas. Então, isso também, né, condiz bastante com o quanto a gente cuida da qualidade. Então, realmente, essa parte da percepção de estrutura visual também, ela faz toda a diferença. Que é, por exemplo, ir até a Disney e tu ver, poxa, não paguei caro. É isso aí. E é É, interessante porque quando o seu cliente ele não gasta com manutenção, ele não percebe o quanto ele economiza no longo prazo, né? Quando você exatamente. tem um equipamento mais barato, um equipamento que a estrutura é mais simples, ele tende a gastar mais com manutenção. E às vezes esse tipo de argumento você tem que usar. Esse É, tipo de argumento você tem que usar para mostrar que aquilo que ele está investindo hoje vai durar muito mais tempo do que se ele opta por pagar menos no concorrente, né? com certeza. E além disso, no nosso caso, por exemplo, muitos clientes, né, eles acabam vindo até a gente dizendo, eu comprei da concorrência e agora eu tenho que me desfazer do equipamento deles para comprar o de vocês, porque eu não gostei. A qualidade não é o que eu estava esperando. Como que eu faço agora? Eles sempre perguntam se a gente aceita na troca, a gente acaba dizendo que não. Mas aí Você não é o que a aceita o gente. abacaxi que eu comprei errado? Pô, não, vende Tipo aí. isso, puxa, infelizmente não dá. E aí, então, o que que acontece, né? Hoje, na nossa venda, a gente sempre fala, olha, sim, a gente tem uma diferença de valor, mas se você analisar bem, são parcelas, são valores que você consegue diluir na parcela. É um valor que você já está investindo, um montante X. Se você colocar um pouquinho mais, você vai ter um equipamento completamente melhor, né? É como se fosse comparar com carros, assim, também não posso denegrir, mas ao mesmo tempo comparar uma Porsche com um carro popular, assim, sabe? Tá. Então, olha um pouquinho, tu vai estar comprando algo que realmente vai te durar, vai ser isso. Inclusive, como a gente trabalha bastante com uma matéria-prima de qualidade, bastante aço, o nosso equipamento ele não perde valor de mercado. Inclusive, por exemplo, muita gente que comprou antes da pandemia e pós-pandemia acabou vendendo e ganhando dinheiro com o nosso equipamento. Porque a gente acabou Caramba. tendo um aumento de preço muito grande, né? Por conta da Alto valor matéria-prima. de revenda. Tem um alto valor de revenda. É outro argumento que a gente tem no momento da venda também. Que interessante. Interessante. Uhum. E na parte de técnica de vendas, o que, que você tem utilizado? O que, que o teu time tem utilizado para poder desenvolver vendas? Então, na parte assim de mais de estrutura, eu acredito que bastante a conexão com a ligação, né? Ter Tá. esse momento de entender o que o cliente precisa. Uhum.
A maior técnica que eu vejo para o nosso segmento é a parte, tipo, conexão com o cliente, sabe? Porque quando existe essa conexão que a gente também, por exemplo, tá, como é um produto técnico, muitas pessoas falam, tá, mas eu não sei mexer no produto. Vocês me dão treinamento, me dão suporte, como que funciona a garantia? E aí a gente sempre dá todo o respaldo. Nós temos vários canais ali de suporte. E eu acho que quando a gente. A nossa maior técnica, eu diria que é a confiança. A Olha confiança com o só. cliente. Aham. Quando a gente consegue gerar essa confiança que tá, beleza, olha só, eu sei que para ti o valor que tu vai investir é importante, a gente sabe o quanto o nosso cliente trabalha para comprar o que nós oferecemos para eles. Mas a gente também valoriza muito isso, dando todo o respaldo e sempre tendo e oferecendo algo de qualidade, né? Então eu acho que hoje seria a confiança, a maior técnica assim de venda mesmo. E é interessante porque para você gerar confiança, você precisa de uma conexão muito forte com a pessoa, né? É verdade. Você precisa, de fato, se importar com ela. E quando você fala assim, Uhum, pô, eu sei que você está fazendo um orçamento de um equipamento que, putz, meu, tem um valor de um carro, né? uhum, Então, deixa eu te ajudar nessa jornada. Talvez você não escolha a gente, mas pelo menos você vai ter mais propriedade para comprar o equipamento de qualquer empresa, né? é E verdade. aí, quando existe essa conexão num produto técnico, principalmente quando a pessoa não tem o viés técnico, porque uma coisa é eu vender um produto técnico para alguém que tem o viés técnico, tá? Então, estou vendendo, por Sim, exemplo, um microfone de podcast. Nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho viés técnico. Por quê? Porque eu produzo podcast desde 2020, né? Então, se ele conversar comigo tecnicamente, ele não precisa se preocupar, porque eu vou entender o que ele está falando. Eu uso o uhum, equipamento, né? Agora, se eu for comprar, por exemplo, um produto que é técnico, mas que eu não tenho essa familiaridade, quanto mais atenção ele me dá, quanto mais ele me mostra que ele está realmente interessado em falar comigo para descobrir se aquele produto é o correto, cara, mais grato eu vou estar como cliente, né, Camila? com certeza. Isso também agrega bastante. E assim, como no nosso segmento, os mecânicos, eles acabam se trocando muitas figurinhas, né? Em grupo de WhatsApp, conversas, enfim. E a gente tem uma vantagem competitiva muito grande nesse sentido, que vai linkar com essa parte da confiança, que hoje nós estamos nas principais oficinas preparadoras e de manutenção do Brasil. Então, os nomes, os players, assim, de performance mais grandes, bom, né? Os maiores do Brasil, a gente está presente nas oficinas. E Tá. isso gera um respaldo muito grande. E aí, então, gera a confiança daquele cliente que ele não, que ele talvez ele possa ser um pouco leigo para comprar da gente, mas ele sabe, Tá. opa, a oficina X, que eu conheço, acompanho no Instagram, no YouTube, tem Servitec. Opa, é esse o caminho que eu quero seguir. E aí, Aham. se a gente vai lá e entrega um atendimento de qualidade, né, prestando essa atenção, entendendo a necessidade, a gente está afirmando aquilo que ele viu lá nas mídias sociais e aquilo que ele acompanha de um mecânico que é premium, que já trabalha com a gente. Interessante, né? Porque aí é Muito, o marketing também fazendo esse papel, né? Porque quando eu entro em contato com a sua empresa, eu já tô mais aquecido, né? Ninguém precisa com me certeza. falar quem é a Disney, né? Ninguém precisa falar que eu vou tirar foto com o Mickey, porque já existe tanta interação, eu como cliente, que eu já tenho essa expectativa, né? Exatamente. E na verdade, o nosso nome se tornou forte da forma como ele é hoje, justamente pela indicação, que é inevitável, é o melhor marketing possível, né? A Sim. indicação boca a boca sempre vai ser, na minha opinião, o melhor possível. E a gente conseguiu, ganhando esse espaço no mercado, batendo muito na qualidade, tendo essa busca incansável aí por entregar um equipamento completamente diferente do que já existia no mercado. E aí eu acho que isso se vai se consolidando, né? À medida que as pessoas vão indicando uma para outra,
hoje a gente investe em marketing, investe, mas é mais na parte de indicação mesmo que vem os nossos contatos. Interessante, interessante. E na sua visão, para você, para tua equipe vender bem, quais são os comportamentos que eles têm que ter? Qual que é o mindset de um vendedor que vende um produto técnico no mercado nichado, na sua visão? Eu acho que principalmente paciência, o que é difícil, né, para um vendedor, porque eu também fiz vendas e também me coloco no lugar. Fiz vendas e ainda tenho noção, né, de tudo que envolve na empresa, dos custos, despesas. Então, além de, digamos assim, ser um salário para mim, eu sabia, opa, meu Deus do céu, tem que fechar a venda porque eu preciso pagar a galera lá na Pagar o salário da empresa. galera. Exato. Então, eu noto que passei um ano bem mais ansiosa. A venda, ela Tá, gera essa ansiedade que é bom ao mesmo tempo, mas a paciência de entender que cada dia tu tá mais perto do processo do fechamento de venda. E não tá. do fechamento em si. Tipo, hoje eu vou fechar uma venda. Beleza, vamos lá, vamos firme, o sangue no olho, que nem se diz, né? Mas ao mesmo tempo não fechou, beleza. Tu tá mais perto do fechamento. Tá, Mantenha tá. a premissa de cordialidade. Eu acho que cordialidade para nós assim é essencial. Atender bem de qualquer forma, independente se o cara tem uma noção técnica maior, menor, se ele vai comprar agora, ele vai comprar daqui a 6 meses, sabe? Então, ter esse feeling para ser paciente e ao mesmo tempo estar presente, eu acho que é uma das maiores qualidades assim para o vendedor da Servitec. Perfeito. Se tem prazo médio de 80 dias, quer dizer que tem vendas que você fecha com 10, 15 dias e tem vendas que você vai fechar com 150 dias. Quer dizer, se a pessoa não tiver Isso, isso. paciência, né, Camila? Ela não É. sobrevive, né? É verdade. Que, claro, é desafiador, né? Por mais que a gente tenha que Porra. ter a paciência, a gente também precisa vender para o negócio girar, né? Então, Sim, realmente sim. estar presente, mas não apressar nenhum processo, porque também a pressa ela pode te distanciar, né, de É, algum fechamento também. é. Eu imagino que você tenha como característica ter um pipeline mais cheio, né? Porque você não Sim, pode trabalhar com poucas oportunidades, senão você vai coletar poucas vendas no futuro, né? Hoje a gente está no dia 22 de fevereiro, data de lançamento desse podcast aqui, mas você está trabalhando hoje para uma venda que você vai fazer em abril, né? Você vai fazer uma venda no exatamente. final, às vezes no começo de maio, né? Então, se você É, não tiver primeiro, paciência, e segundo, um respeito por essa cadência, por esse tempo de tomada de decisão, você vai ficar num estado de ansiedade assim que vai te corromper, não é? é muito, com certeza. Inclusive, né, a gente recém contratou mais um rapaz ali na empresa e isso é o que eu tô tentando passar para ele nessas 2 primeiras semanas. Vamos lá, eu entendo que gera uma ansiedade, né? E os primeiros meses vão ser mais difíceis, mas depois você Uhum. vai ver que vai pegando esse ciclo de cadência, assim, né? De follow-up e tudo mais, de fechamento de venda, e vai se tornar muito mais fácil, vai se tornar orgânico e faz parte do nosso negócio. A gente sabe disso. Sem contar que o teu vendedor ele também vai ter a carteira de clientes, que essa carteira vai indicar ele, né? Só que, porra, leva Uhum. tempo, porque a Isso, oficina tem que receber o equipamento, tem que começar a usar o equipamento, tem que começar a ganhar dinheiro com o equipamento, para num é. churrasco, numa conversa com um outro mecânico, o cara que tem o equipamento recomendar vocês. Mas não é só a Servitec. Ó, liga lá, fala com a Camila da Servitec. O vendedor também tem que ter Uhum. essa visão que leva um tempo para montar carteira, né? Sim, também, exatamente. E por mais que essa carteira ela não vai ter um relacionamento totalmente direto, né? Por exemplo, nosso vendedor, ele não vai estar, né, nos churrascos com os mecânicos, né? Não, ele não vai Tá, conseguir ir para prospectar em feiras, beleza. A gente pode também ir para oficinas, beleza. Só que como a gente vende para o Brasil inteiro, e de novo, é algo muito segmentado, a gente não tem esse contato direto. Então, ele não vai.
não vai ser do dia para noite que ele vai ter essa construção de carteira de clientes, com certeza. Vai ser um longo processo, mas ele é um processo que ele acontece, né? Hoje, antes eu não tinha, né, o respaldo assim, liga lá para Camila da Servitec. Agora o pessoal sempre fala que já quer falar comigo, aí eu tenho que ir redirecionar, não. Falar com o meu time de vendas ali, falar com os meninos, eles já estão aptos a passar as informações para vocês, tudo certo. E isso leva um tempo, mas ele é construtivo, né? E eu acho que mais ainda a gente consegue voltar para a parte de ter um programa, um CRM, né? Porque assim você consegue, como a gente trabalha com muitos leads para ter esse ciclo de vendas, é daí Uhum. que você tem que ter um follow-up muito bem feito. Porque aí tem Uhum. que ir mantendo a cadência para o fechamento, né? É. E aí o CRM ajuda, né? Ajuda a lembrar das Muito. tarefas do vendedor ali, ajuda a mostrar para ele no dia que Uhum. ele chega, na hora que ele chega na empresa, o que que ele tem que fazer, quais são as atividades que ele tem que colocar mais prioridade, né? E além disso, é algo bem desafiador ainda, né, para implementar também. Muito, se você pega um vendedor que não trabalhava com CRM, até ele criar esse hábito, no início é um pouquinho, ah, ele é um pouquinho chato, bem sinceramente, assim, até porque eu já fiz também, né, já passei Sim. por esse momento, eu tenho que botar as anotações no CRM, eu tenho que botar uma tarefa nova no CRM. No início tu pensa, mas eu vou anotar aqui na minha agenda, tipo, tô aqui falando com o cara, já anoto, já faço aqui, já deu. E aí depois você aprende com o tempo, né, que, cara, como se torna mais fluido e mais fácil utilizar o CRM. Ele te ajuda Sim. totalmente, ele não é o vilão da história, né? Depois Não. tu vai ter, ainda mais a gente que trabalha com uma carteira grande para fazer os fechamentos de venda, a gente vai lembrar, opa, tá, mas peraí, então, o João, lá da Paraíba, ele vai comprar daqui a 3 meses. Mas por que ele vai comprar daqui a 3 meses? Eu vou olhar. Está montando oficina, está investindo em tal coisa, né? E aí, de novo, a gente não liga para ele e já pergunta: e aí, vamos comprar dinamômetro? Não, a gente liga e pergunta: e aí, como é que foi a reforma da oficina? Né? De novo, você Boa. conecta com aquilo que o cliente te falou lá atrás. Sem o CRM, isso é muito difícil de fazer. É. Tu até pode ser Ser. muito bom de memória, mas é difícil. Não, imagina, ainda mais quando você tem um pipeline cheio, né, um funil cheio de É, oportunidades, você não vai lembrar de tudo, né? é. E o que você falou é interessante porque, cara, nada mais é do que ser interessante sem ser interesseiro, né? É você Uhum, ligar pra pessoa que falou que tá, putz, cara, tô com um abacaxi aqui na reforma e tal. Você liga pra pessoa, e aí, conseguiu resolver o abacaxi que você comentou aqui e tal? Você deixa, você mostra pra pessoa que tá do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, que, porra, você realmente se importa, né, Camila? uhum, exatamente. E isso faz toda a diferença, né? E a pessoa também lembrou, a pessoa lembrou que esses tempos aí um rapaz estava para nascer a filha. E aí a gente ligou Tá, também, e aí? Ao invés de perguntar, né, dele falou, depois que a filha nascer, tudo se estabelecer, a gente volta a conversar porque eu tenho muito interesse. Aí tá. a primeira abordagem foi, e aí, nasceu a filha, tudo certo? E realmente, tipo, ele puxou a conversa para Sim. a venda do equipamento. Não fomos nós que Entendi, perguntamos, e aí, vai comprar, tudo certo? E isso, entendi. cara, é gratificante até, sabe? Não é apenas pensar na venda do equipamento, mas é massa. Tu vê que a pessoa, opa, nasceu a filha, tá evoluindo, agora vai voltar para a evolução da oficina. E a gente traz maior rentabilidade também para os nossos clientes. A gente tem um valor, né? Claro. Claro, mas aí a gente traz uma rentabilidade. Então, isso é muito bacana de ver quando as oficinas também estão fazendo esse upgrade de vida e de estrutura de negócio. É muito massa de ver isso, sabe? Eu lembro que eu falava muito disso pra vocês na época da consultoria, né? Eu falava assim, Uhum. meu, você tem que olhar, e quando você estiver conversando com o cliente, você tem que mostrar pro cliente que esse valor que ele tá investindo no equipamento vai voltar várias e várias e várias e várias vezes para ele. Quanto ele É, cobra, né, por um serviço hoje, do produto que vocês entregam, né? Ou às vezes ele não cobra porque ele não tem. Mas a partir do momento que é, ele tiver, ele vai aumentar o ticket médio da oficina dele, porque ele vai oferecer esse teste uhum, de potência, de torque, e para o cliente dele, e aí ele vai cobrar um valor X, né? Que em tese não tem produto, né? É praticamente 100% serviço. E isso tem uma margem muito grande na oficina, né, Camila? é.
Tem, com certeza. E além disso, é muito bacana ver que os clientes trabalham muito em cima do marketing para com a nossa empresa, por exemplo. Ah, que Muitas interessante. pessoas, a gente, como nós somos referência do mercado, então as pessoas postam muito da Servitec. Postam toda hora, assim, com o melhor do mercado, o mais confiável, bem que a gente tem dinamômetro Servitec, passamos o nosso carro tal, do cliente tal, no dinamômetro Servitec. E o Que mais legal. legal de tudo isso é que o cliente do nosso cliente, hoje, quando vai nas oficinas, pergunta: tá, mas essa medição de potência foi no Servitec? Cara, quando você consegue atingir o cliente do teu cliente nessa questão, é tipo, poxa, que massa, sabe? Ter esse respaldo. E aí, realmente, isso também agrega para o marketing da oficina. E a gente tá Sim. sempre repostando. A gente reposta o que a galera posta. Quando nos pedem, olha, eu tô minha oficina aqui tá um pouco fraca de negócio, vocês podem fazer algum post, podem me ajudar nesse sentido? A gente, não, beleza, manda foto, manda vídeo que a gente vai fazer alguma coisa aqui, ó. Tal lugar, em tal região, tem dinamômetro Servitec, tipo, agende Que seu horário lá legal. com tal pessoa, com certeza. E Que para nós, massa. o intuito é que todo o fluxo ande, né? A gente, a Exato, gente ganha, o exato. cliente ganha, todo mundo ganha, né? Então, É um essa é uma ganha-ganha geral, premissa. né? Todo mundo ganha. É, Exatamente. É para isso que legal. todo mundo tá no mercado, né? Eu acredito. Isso, exatamente. E assim, a gente começou a fazer um trabalho com vocês na parte de processo comercial, a gente fez a implementação do CRM, né? Uhum. É, esse é um trabalho que a gente faz nas empresas, é um trabalho dentro do nosso braço de consultoria, a gente se envolve muito com a operação do cliente, por isso que eu conheço. Hoje eu brinco que entre os meus amigos e a minha família, eu sou o cara que mais entende de dinanômetros, sem ter uma oficina, né? Boa, Justamente por olha causa aí. dessa conexão que a gente faz quando a gente está fazendo essa parte de consultoria. Mas chegou no momento que eu virei para você, não sei se você se lembra, eu falei assim, olha, chegou a hora de você fazer um treinamento de vendas, né? Fazer de fato Uhum. um treinamento que tipo, pudesse dar para você e para tua equipe ali uma base, né? E convidei você para participar do programa de aceleração. Eu queria que você comentasse com a gente, assim, pô, como é que foi participar do programa de aceleração? Quais foram, por exemplo, os teus principais insights? O que você conseguiu resolver, né, quando você olha para uma venda, ah, com as técnicas, com aquilo que você aprendeu no programa de aceleração? Vamos lá. Eu acho que principalmente ponto-chave assim é fazer as perguntas certas e escutar. Hum, Perguntar especificamente o que é muito crucial para, né, o fechamento da sua venda, para levantamento de necessidade. E não só para o fechamento, na verdade, acho que seria realmente para o levantamento de necessidades, porque as informações dali vão te levar lá para o momento do fechamento, que tu vai lembrar, opa, tá, mas peraí, qual que era a dor do meu cliente? Era tal, então aí você consegue levar para aquela dor e, ó, eu tenho a solução para ti, né? De uma forma que não fique tão assim, abrupta, não, eu quero te vender. Não, peraí, lembra que você me comentou há um tempo atrás que muitas pessoas não estavam levando o carro porque não tinha dinamômetro, estavam levando na concorrência. Então, vamos melhorar isso aí, sabe? Entender de que forma, né, que você, com a sua solução, consegue aumentar o ticket médio do seu cliente. Isso faz muita diferença no momento né, de conclusão dos negócios. E eu acho que escutar mais também realmente tem um papel muito fundamental no momento para trabalhar com vendas, assim. Você diz assim, ter a calma de escutar o que o cliente está trazendo para poder ter codificar e reagir da forma Isso. correta, seria isso? Exatamente, isso mesmo. Não escutar naquele ponto assim, o que que o cara tá me falando aqui, sei lá, 10 minutos que ele trabalha com manutenção de carros, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Sempre tem pessoas que gostam de falar mais que as outras, né? Não escutar pensando assim, pá, mas esse cara vai me comprar ou não vai? Tipo, eu tô aqui, né, há 10, 15, 20 minutos na ligação. Escutar com presença. Tá, peraí, Sim. o que que ele precisa? O que que eu posso eu fazer? Então, mas qual equipamento ele precisa? E isso faz, eu acho que com que tu gere uma conexão maior e consegue entender qual vai ser teu time, né?
Qual é o timing Perfeito. com ele? Ele é um cara mais, assim, mais ansioso? É um cara que não, eu não posso ir com mais veemência para venda, né? Aí você vai entendendo um pouco mais de pessoas e vai conseguindo contornar até objeções melhores também depois futuramente, se ele for te dar uma objeção, né? Hoje, por exemplo, eu também já atendi pessoas com que eu sei que já percebi de cara que eram mais ansiosas, que eram negativas. É bem importante a gente ver o perfil da pessoa, tá, ela é negativa, então para ela tudo dá errado. Então, tipo, o equipamento vai dar errado, a coisa na empresa vai dar errado. Aí tu pensa, e tu não traz também pra ti. Do tipo assim, putz, mas aquela pessoa tá pensando negativo da minha empresa, disso, daquilo que eu fiz. O que que eu fiz de errado? Eu, tipo, vendedora, vendedor, fiz de errado. Não, é um estigma dela, né? Você consegue ter essa separação. Eu acho que uma das aulas mais importantes, assim, que eu peguei bastante foi uma do Daniel, sobre a rejeição, né? Sobre Rejeição. o quanto é desafiador para o vendedor ser rejeitado, né? Porque a gente está trabalhando de novo, ser humano para ser humano. E se a Uhum. gente botar isso pro pessoal, aí é um looping infinito, né? Não tem, é bem difícil sair dele. Mas quando você Sim. entende que cada um trabalha de alguma forma, que a pessoa não está rejeitando você naquele momento, que existem milhares de outras coisas para um dono de oficina solucionar, para depois ele falar contigo, né? O que eu falo bastante para os meninos ali de vendas lembrem que a gente está trabalhando principalmente de dono para dono, né? Desculpa, B2B é a nossa venda. Então, a gente está falando com donos de oficinas, majoritariamente, né? E um dono de uma empresa, ele não tem exclusivamente o tempo para comprar da Servitec. Ele tem inúmeras coisas para fazer. Muitas vezes ele É, tá lá trabalhando em cima da moto, do carro. Depois que ele fizer a manutenção da moto, do carro, da performance, enfim, ele vai lá pro financeiro, ele vai ver o que ele tem de pagar para pagar de conta. Ele vai falar com alguém do marketing. Se tiver o marketing ou é ele que faz, ele vai ter inúmeros compromissos num dia. Então não é apenas a compra do nosso equipamento, né? Aí eu tento explicar para eles, ó, deixou no vácuo, mas lembra, galera, eles não fazem só isso, né? Então, exato. mas é mais um ponto para ponderar, o que aquela aula sobre a rejeição me ajudou bastante. É um insight poderoso, é um insight É, poderoso. E assim, se você pudesse compartilhar quais foram os resultados que você, que a sua equipe tiveram, né? Aquilo que você falou assim, sim. cara, realmente putz, virou a chave, assim, o que você comentaria com a gente? Eu acho que o que virou bastante assim a chave é que nós não fazíamos levantamento de necessidades antes, sabe? Tá. Não identificávamos isso como uma etapa crucial do nosso processo comercial. E aí a gente conseguiu né, ver o quanto isso é relevante. Eu vi que, até na ocasião, quem fez o treinamento foi a nossa supervisora geral da empresa, então não foi nem outra pessoa de vendas, e também o rapaz responsável pelo suporte técnico e pós-vendas, que também foi um Tá. cargo que nós implantamos na empresa o ano passado. Então, foi eu, né, e mais essas duas pessoas. Nós não tínhamos vendedores ainda na época para fazer o curso, mas o que eles me comentaram, acho que o ponto mais que ficou para eles também foi a parte de mindset, assim que foi bem trabalhado no curso, sabe? Porque não adianta, né? A inteligência emocional, ela é um, é um fator decisivo para qualquer negócio, para qualquer função de qualquer empresa e até para nossa vida pessoal, né? Isso impacta demais. Eu acho que as aulas que abordavam bastante essa parte de mindset foram fenomenais, assim, sabe? Claro que as aulas de técnica de vendas, elas também são incríveis, Importantes. mas importantes, mas para nós ali na empresa, eu vi que o mindset foi o que mais pegou, assim. Que interessante, é bom saber. Uhum. Isso é. E faz sentido, porque às vezes você precisa, às vezes você tem a técnica, mas você não Isso. consegue aplicar. E quando você entende, né, o mindset, você começa a aplicar a técnica, você começa a respeitar o processo. E aí o resultado vem, né? Você começa a vender mais, você começa. Pô, você acabou de falar, pô, diminuir o prazo médio de fechamento, né? É, Pô, eram 130 dias, você comentou, foi para 80. isso. Cara, assim, é mais de um mês de diferença. Então é como se o Uhum. seu ano tivesse 13 meses.
O teu É faturamento verdade. anual agora não é mais 12 meses, são 13, quase 14 meses. Então, isso é muito poderoso. Isso aumenta faturamento, isso aumenta a quantidade de vendas, isso aumenta É, ticket médio, né? Tudo cresce, né, Camila? tudo cresce. E um ponto bem importante foi que ali no curso nós aprendemos o gatekeeper. Daí eu pensei, mas que é o gatekeeper, né? Que é o detentor dessa decisão de compra, né? Então, é muito importante quando você entende quem é o fator decisivo para comprar o nosso equipamento. Isso fez com que a gente diminuísse esse tempo né, de maturação ali dos pedidos. Boa. Então, eu acho que, nossa, teve muitas coisas que podem agregar, que agregam, né? E que podem agregar ainda mais porque a gente vai refazer as aulas também, que é muito importante. Como é muita informação, né? Tem muitos pontos que a gente escuta uma vez, daí alguma coisa ressoa, aí você escuta de novo, e opa, aí consegue enxergar com outros olhos, e outras coisas vão ressoando ao longo do processo. Perfeito, perfeito. E olha só, você que está ouvindo o nosso episódio aqui, se interessou em conhecer mais sobre o programa de aceleração, saiba que tem link na descrição aqui. Faça igual a Camila fez, toda a equipe fez. Faça o treinamento Programa de Aceleração. Clica no link para você conhecer. Vai estar todos os módulos, todos os encontros. Próxima turma, turma 8, começa agora em março, tá? Agora em março. Então, se você quiser desenvolver, começar o ano forte, né? Vem treinar vendas com a gente que vai ser um prazer. Tamo junto? Camila, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo de Imagina. Vendedor. E aí eu queria abrir um espaço para você falar como as pessoas podem se conectar com você. Quem quiser conhecer a Servitec, como é que ela pode fazer, por favor, fique à vontade. Vamos lá, beleza. Primeiramente, muito obrigada novamente pela oportunidade. Foi bem bacana o nosso bate-papo. Espero que alguma parte dele tenha agregado aí para o conhecimento Não, geral foi do pessoal. excelente. Foi excelente. Agregou com E certeza. obrigada. E, gente, façam o curso dos Super Vendedores, vale muito a pena. Eu consumo também os podcasts, enfim, em geral, né? E eu acho que é muito bacana essa parte de conhecimento. E sobre a Servitec, então, podem encontrar a gente nas redes sociais, né? Nós estamos ali como Servitec Dinamômetro. E também aqui tem o meu arroba para o meu Insta pessoal, camila.ciconeto. E Isso. também temos ali a parte do YouTube, onde tem alguns vídeos sobre a empresa. Temos uma história de um legado que eu tenho bastante honra, assim, e orgulho de continuar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode conferir lá. Eu assisti o vídeo, muito legal mesmo, assim, tem várias Que bom. cenas, né? Vocês pequenas, né? Seu pai, Aham. puta, que fiquei bastante emocionado aí. Ah, Parabéns, parabéns pela história. obrigada mesmo. Você que está nos ouvindo, fica tranquilo, tem link aqui tanto para o Insta da Camila quanto para o Insta da Servitec. Vai lá, confere, se conecte com a Camila, troque uma ideia com ela, uma pessoa incrível. E eu Obrigada. tenho certeza que você vai aprender demais com a Camila. Beleza? Obrigada, gente. Olha, Valeu. Olha só, pessoal, fazendo um convite para você que está ouvindo no Spotify, né? Já comentar aqui embaixo, a gente colocou uma caixinha de pergunta aqui. Qual técnica você usa aí no seu dia a dia para vender produtos mais técnicos, para vender produtos para mercados nichados? Se você estiver assistindo no YouTube, não perca tempo e já faça o seu comentário ali também no nosso episódio. Já curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Segunda-feira temos episódio especial. Eu vou estar com o Daniel Mestre falando de um tema que é extremamente importante para todo mundo que quer alcançar alta performance. Então já sabe, se inscreve porque aí a própria Spotify, o Apple ou se não o YouTube vai te mostrar quando sair um episódio novo aqui do Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!